Gabriele Camacho está por aqui nos estúdios, aguardou pacientemente nosso intervalinho, né? Ela que é nutricionista e vem para nos falar, para brindar a gente com a fala sobre agosto dourado, aleitamento materno. Seja bem-vinda, doutora, bom dia. Obrigado pelo convite. O que a gente precisa falar? A gente tem o hábito aqui de lembrar sempre que o óbvio também tem que ser dito, né? A campanha Agosto Dourado tem esse objetivo, esse mote de alertar para a importância do leite das mamães para o bebê, né, doutora? Exatamente. Por que é padrão ouro, né? Porque o aleitamento materno, ele é fundamental, ele é indispensável para a saúde da criança. Então, existe essa campanha durante o mês todo de agosto para relembrar essas mães, para trabalhar a cultura, né, da população em relação à amamentação. Uhum. Então, a gente não pode florir o processo. A gente sabe que é um processo doloroso, não é fácil, a mulher enfrenta muitas questões, né, precisa de rede de apoio para conseguir amamentar, mas existe um objetivo muito maior, que vai além do psicológico, né, de você estar desenvolvendo esse vínculo, mas também nutricional mesmo. A saúde física do bebezinho, é isso? Isso, e nutricional, né? Uhum. Porque a gente sabe que o leite materno ele é rico em vários nutrientes, né? Assim como os mamíferos têm o seu tipo de leite, nós temos o nosso, né? Então, para os nossos filhos, o ideal é que a gente estimule de todas as formas a amamentação. Mas não é um processo fisiológico, mas depende de muita informação para que a mãe consiga entender como que vai acontecer esse processo, né? Para que não passe aquele momento, né, doutora? E aí acabe dando mamadeira com outros leites para crianças que não vão fazer o mesmo bem que o leite da mamãe. Exatamente. Existe um percentual muito pequeno, né, de mulheres que de alguma forma desmamam, até porque é o ambiente de trabalho. Hoje a gente retorna para o trabalho, né, normalmente com 4 meses. Então, a recomendação da OMS é que se amamente até os 6 meses de forma exclusiva e depois que continue se amamentando até os 2 anos ou mais. Uhum. Mas esse retorno da mulher ao ambiente de trabalho, muitas vezes faz com que essa mulher fique mais estressada, nervosa, muito tempo distante da criança. Então, de alguma forma, o corpo passa a entender que existe essa distância e ele começa a diminuir a produção. Então, se não tiver uma estratégia, uma boa orientação, um suporte, né, da equipe que está ali orientando essa mãe, o desmame acontece mesmo. Tanto que no Brasil a média é em torno de 52 dias de desmame. Então, assim, tem tido alguma melhora, mas é muito insignificante ainda. A gente precisa trabalhar muito. No caso. Menos 2 meses já começa a introduzir alguma coisa para a criança. Ou é um chá, ou é uma fórmula, né? Complemento, um né, complementozinho nessa ali. alimentação. Exatamente. E o ideal seria só o peito mesmo. Só o leite materno mesmo até os 6 meses. A gente sabe que não é um processo fácil, porque se essa mãe ela está com uma anemia, com alguma deficiência nutricional, para ela vai ser mais difícil esse processo, né? Então, ela precisa cuidar dela também. A gente se preocupa muito, né, com a criança, mas tem que pensar na mãe e até a saúde mental dela, né? Porque a restrição do sono é um fator que afeta muito, né? Muitas vezes desmamar porque começa as noites mal dormidas ali. A gente sabe que o primeiro mês é o mais difícil. Então, assim, se você não tem rede de apoio, no primeiro mês você acaba sofrendo muito, né? E tudo costuma passar, né? Mas é um processo ali do bebê dormir máximo 3, 4 horas seguidas, né? E aí, se a mãe tem muita coisa para fazer em casa, ela não vai conseguir estar tranquila para aquele momento que o neném acordar e querer mamar. Precisa de apoio mesmo, em todos os sentidos. De ajuda, ela precisa de ajuda. Eu sempre brinco no consultório, eu falo assim, quando venho na consulta mãe, às vezes vem uma vovó junto, né, o próprio pai, eu falo, olha, essa mãe vai precisar de muita ajuda, mas não é ajuda para você pegar o neném e ficar dando mamadeira, pelo contrário, é para você segurar, ninar, deixar essa mãe tomar um banho quente, né, trazer uma alimentação gostosa para ela, às vezes fazer um escalda-pés, então tudo que deixa ela tranquila, para ela conseguir desenvolver bem esse processo, né? São várias fases que ela vai passar da amamentação. Uma orientação importantíssima, né? Diga, Milena, tem pergunta? Quando a gente fala sobre rede de apoio, como você bem disse, né, doutora, é um apoio que vai além de pegar um pouquinho no colo enquanto a mãe vai ao banheiro, né? E quando a gente também fala sobre o aleitamento, existem muitas desistências justamente por não ter informação, não saber a posição correta do bebê, a pega, né, que costuma se dizer. E hoje, graças a Deus, tem bastante orientação, inclusive na rede pública, né, para a mulher que já está ali próximo a ter o bebê ou que já teve o bebê e está tendo uma dificuldade para a maneira certa de amamentar.
Isso. E assim, eu acho que uma das coisas mais importantes durante a gestação é essa mãe buscar esses grupos de apoio, né? Buscar profissionais para lhe orientar. E na rede pública tem isso, né? Por quê? Quando a mãe entende o que vai acontecer com ela, fica mais fácil. Por exemplo, o nosso leite, quando o bebê nasce, né? Ali os primeiros 3, 4 dias, ele vai sair um líquido bem aguado mesmo, né? E uma quantidade muito pequena. Então, a mulher vê aquilo ali, ela acha que não é suficiente, ela fica desesperada pelaquela quantidade, que são gotas, né? Só que a natureza é tão perfeita que o bebê ele já nasce com um tamanho de estômago muito pequeno. Então, ao passar dos 5 dias que esse estômago vai aumentar e a produção, conforme vai tendo o estímulo ali, vai aumentar também. Então, vai chegar um momento que vai produzir mais. Só que a gente olha aquele leite de vaca no copo e acha que o nosso leite vai ser igual. Naquela densidade, naquela cor, né? E a gente coloca isso na nossa cabeça. E o nosso leite, não, ele é mais transparente. Esse é o perfil do nosso leite. E varia de mulher para mulher, a cor, tonalidade, pode, né? Existe uma questão de fases do leite, né? Então, os primeiros 5 dias ali, vai sair o colostro, então um leite mais amarelado, né? Uma quantidade, assim, até menor. Depois do 5º dia para frente, até o 14º dia, já é um leite que a gente chama de transição, um leite mais esbranquiçado. Depois dos 15 dias de amamentação, que começa a ter um leite que a gente chama de mais maduro. Eu sempre gosto de orientar as mães assim, tenta tirar um pouquinho do seu leite e congela, que você vai ver como ele é uma gordura. O leite ele tem muita gordura, então isso traz para nossa mente uma visão de que ele é nutritivo, porque ele é muito gordo, ele tem muito nutriente ali, né? E aí você fica mais segura para conseguir fluir a amamentação. É adequado para o ser humano mesmo. Isso. Produzido pela mamãe, no caso. Exatamente. Só que essa mãe ela tem que ter responsabilidade. Então, por exemplo, ela vai amamentar, ela não pode estar ingerindo drogas, ela não pode estar bebendo, né, bebida alcoólica, tem questões relacionadas a fumo, cigarro. Então, tudo isso ela vai ter que abrir mão. Então, é um processo assim de muita abdicação mesmo, né? A gente fala, é dedicação, é amar mesmo. Uma escolha. Porque ela está pensando no outro, né? Ser mãe. Escolher o processo. E nem está fazendo regime, né? Porque muitas vezes a mãe quer conciliar a dieta para não engordar com a amamentação. E muitas vezes não dá certo, né, doutora? Isso. Dietas muito restritivas no pós-parto pode vir atrapalhar o processo de amamentação. A gente só faz alguma restrição em algum grupo alimentar na amamentação se o pediatra pedir. Se na avaliação o pediatra identificar que o bebê está tendo muita cólica, alguma disquesia, alguma questão relacionada a, de repente, a proteína do leite, que é uma das primeiras assim, preocupações que tem, né, alergia à proteína do leite, o médico pede, olha, converse com o teu nutricionista, ou lá, tente fazer um cardápio com menos produtos ricos em lactose, com proteína do leite. Aí essa mãe começa a trocar esses alimentos. Porque também, o que acontece? Você não tinha o hábito de comer muitos alimentos com leite. Aí o bebê nasce, começam as receitas caseiras, né? Vem canjica, mingau, curau, de tudo que você imagina. Que diz que aumenta a produção do leite, né? Eles dão energia, só que essa mãe não estava acostumada. E ela recebe tudo de uma vez só. Então, ela fica ingerindo um volume muito grande. Então, se o bebê ele já tem uma propensão a ter cólica, ele vai ter reações com isso. Então, a gente tem que ter um equilíbrio na dieta, né? Não pode ser exagerado esses tipos de alimento, né? O médico sempre pode orientar a equipe hospitalar, a equipe do posto de saúde, caso a pessoa não tenha acesso a nutricionista especificamente. Sim, o médico ele tem ele pode sim orientar, ele vai orientar de uma forma mais geral, né? Ele não está habilitado para escrever um cardápio, uma dieta, né? Tem tempo para isso, né? Mas ele vai orientar e ele vai dizer, olha, vai precisar diminuir isso. Mas não faça uma redução na alimentação sem realmente haver necessidade. Por conta própria. Por conta própria. Eu, por exemplo, eu sou mãe de gêmeos e amamentei os meus filhos até os 3 anos. E um dos gêmeos teve muita cólica. Então, eu tinha que cuidar muito que eu fosse comer, porque realmente dava muita reação. E o outro não tinha nada. Então, assim, é impressionante como que cada bebê é de um jeito, né? E eu vejo isso no consultório também, a literatura traz isso. Depende muito mais do bebê do que da própria mãe. É complicado, da dieta da mãe, né? Mas para esse mês aqui, as campanhas têm esse objetivo principalmente de alertar. Só que a gente sabe que ainda existe o fator discriminação, o fator preconceito. Como se pode lidar com isso e melhorar isso, doutora? Olha, é um assunto bem delicado, mas assim, começa dentro de casa, né? Infelizmente, hoje nós temos, às vezes, exemplos ruins de amamentação, né? Então, às vezes, a nossa vovó, a nossa mãe não conseguiu amamentar, e aí, por ter desconhecimento do processo, acaba falando alguma questão, e aí você já está emocionalmente sensível, imagina, né? Você passou por uma gestação, você está com restrição de sono, os seus hormônios estão regulando agora, né? Então, a chance de você ficar mais emotiva, tem a fase, né, do baby blues, que a gente chama, né? Então, você
você tá mais sensível mesmo. Então, as pessoas que estão ao nosso redor ali, os nossos pais, quem está junto mesmo com a gente, precisa estar bem informado do processo de amamentação e do seu desejo de amamentar. Na questão externa, hoje deveria-se ter locais adequados para amamentação, né? Nas lojas, nos lugares que a gente frequenta, mas infelizmente não tem. Então, a gente luta mesmo, é um grande desafio para a mulher. Eu mesmo, com gêmeos, eu passei... O ideal seria isso, um espaço específico para amamentar em público, para amamentar, assim como tem para fumantes, por exemplo. Exatamente. Alguns locais, alguns shoppings têm o banheiro, né, para criança e tem uma cadeira de amamentação, mas não é comum, né? Aqui na nossa cidade mesmo, a gente quase não vê isso, né? Hashtag fica a dica aí, é um avanço, né? Para quem gosta de atender bem ao cliente, é muito importante isso, né, doutora? Exatamente. Doutora, assim como você falou da importância da amamentação, também existe uma cobrança, né, de algumas pessoas, da sociedade, da família, em parar de dar o mamar. Quando que é a hora de parar de amamentar? Então, a OMS recomenda que você faça o possível para amamentar exclusivamente até os 6 meses. Só o peito até Só os 6 o peito meses. até os 6 meses. Com 6 meses, a criança está apta a receber alimentação. Isso falando de uma forma geral, cada criança é uma, né? Aí ela começa a receber alimentação, aí a amamentação ela não precisa mais ser livre demanda. A gente pode tentar organizar questões de horário, entendeu? A partir dos 6 meses. Então, por exemplo, eu, que amamentei os meus até os 3 anos. Porque foi conveniente, eu tinha muita produção de leite, eu conseguia dormir, eu tinha rede de apoio, eles mamavam o tempo todo. Então, foi tocando a amamentação. A OMS recomenda até 2 anos ou mais. Na minha experiência pessoal, eu vejo que foi muito bom ter conseguido esse processo. Porque as crianças, elas têm um apego, elas querem estar junto com o pai e com a mãe ali, principalmente com a mãe, né? Uhum. Então, assim, tem questões até psicológicas que são explicadas na literatura, né, de uma criança que é amamentada, como isso impacta na vida dela no futuro, né? Uhum. Então, é lógico, tudo tem que ter controle, né? A criança tá acordando o tempo inteiro à noite. Peraí, tem uma coisa errada, não é normal, né? O normal é que ela já, a partir dos 6 meses, ela tem uma noite de sono um pouco mais adequada. Então, precisa ser conversado com o seu pediatra sobre isso. Ajustar o horário de amamentação, no caso. A partir dos 6 meses é tranquilo, dá para fazer. Hoje tem muita orientação em relação à rotina de sono, né? Então, não é um processo fácil. Né? Mas a gente precisa entender que a criança já não é mais livre demanda, né? Mas eu não recomendaria tirar. Eu sempre falo para os pacientes, tentem não tirar, porque a criança ela está aprendendo a comer, né? A introdução alimentar ela é um aprendizado, é um processo. Então tem criança que é lindo de ver, come de tudo, assim, desenvolve bem a introdução alimentar. Tem outras que têm mais dificuldade, vai começar a comer com 1 ano. Então, esse leite, ele está suprindo. Ele está sendo um complemento para essa criança. Né? Além da conexão, né? Com a Além mãe. de todo o fator psicológico. E também uma questão de imunidade, né? A gente sabe que o bebê do peito, ele tem uma imunidade muito boa. Óbvio, né? Se ele está exposto a ambientes com questões, né, virais e tal, ele vai acabar contraindo. Mas talvez a recuperação seja mais rápida também, né? Por ele estar em processo de amamentação. Muito bem, a gente quer imensamente agradecer essas orientações preciosas que nos trouxe aqui a doutora Gabriele Camacho, né, falando como nutricionista sobre aleitamento materno, sobre esse agosto dourado, não é? Que é o mês de falarmos sobre. O que mais ainda você gostaria de deixar? Talvez um recado para a sociedade em geral, para que compreenda todo esse processo, doutora? É importante também? É importante a gente pensar que essa mãe precisa de apoio. Então, antes de criticar, né, é importante ver, precisa de alguma ajuda, a senhora precisa de quer que eu te ajude a fazer alguma questão? Então, assim, tentar sempre olhar com esse olhar, porque você não sabe o que está acontecendo com essa mãe em casa, né? Às vezes é uma mãe solteira que teve um abandono, então tudo isso pode impactar no processo de amamentação. Então, quem está ao redor de uma mãezinha que esteja amamentando, tente dar esse suporte. Às vezes é um bolinho que você leva lá para tomar um chazinho com ela que vai alegrar aquele dia, né? Então, a gente não tem como julgar, né? Óbvio que nós, como profissionais de saúde, vamos tentar de todas as formas estimular o aleitamento. Mas, se isso também não acontecer, existem outras formas da gente trabalhar, né? Nutricionista e enfermeiro, assim, são campeões em apoio de aleitamento materno. A gente bate o pé mesmo, faz de tudo. Mas a gente também ajuda quem não consegue, né?
Banco desse de leite, processo. Sorriso não dispõe ainda. Então, essa semana passada eu fiz uma palestra lá no regional, fiquei impressionada com a estrutura deles, né, da parte obstetrícia, quem puder ir lá conhecer. E sim, tem um espaço que eles estão montando do banco de leite. Já. Estamos orando por isso, não é de hoje, né? Eu mesmo, logo que eu mudei para Sorriso, em 2019 já existia uma discussão para o banco de leite humano aqui, né? Então, assim, quando montar realmente vai ser muito bom. Porque muitas vezes a mãe, ela produz tanto leite, ela está descartando, né? E ela Quem poderia come doar. Então, assim, nada melhor que o leite materno. Então, vai passar por um processo, né, de pasteurização, esse leite. Essa mãe, ela tem que fazer um exame para ver se ela está em condições de doar esse leite, né? E eles fazem todo esse processo. Então, vai ser um avanço para a nossa cidade. A gente precisa disso. Já passou da hora, né? Sem Nossa dúvida região nenhuma. precisa demais disso. Fantástico. Obrigada, doutora. Sempre bem-vinda aqui. Obrigada a vocês. Vamos lá, 11h39, nós conversamos aqui com a nutricionista, a doutora Gabriele, em relação ao aleitamento materno,